Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, apresentando para vocês um dos resumos dos meus sermões. Este sermão 44. Deus está em todo lugar. Eu já te peço, deixe seu like, seu joinha, faça sua inscrição no canal, compartilhe este link com outras pessoas, para que eles também possam receber esta mensagem de bom grado. Abaixo no vídeo você tem também os links, onde você pode me seguir no Sky, no Instagram, no Twitter, e tem também o link onde estão os sermões escritos no Sermões de Exposição, blogspot.com.br. Olha o link aí, se puder, acompanhe o escrito também, que se você quiser fazer um estudo, fica melhor para você, tá bom? Deus está em todo lugar. Vai parecer que eu estou mudando de assunto, mas não, mas assim, eu tenho uma pergunta para fazer que é sempre interessante. Quais são as suas características? Ou você olhando para mim, quais são as minhas características? Como é que você reconhece, como você se apresenta para uma pessoa? Como é que a pessoa descobre o que você é e como você comporta? Como é que você faz para mostrar para o outro que você tem suas qualidades, suas virtudes, também, é claro, os seus defeitos, para que a pessoa possa te conhecer e caracterizar você? Então, como conhecer uma pessoa sem saber as características dela? A gente tem que estudar as características dela. Ela é veloz, se for um atleta, ou ela pensa rápido, se estiver na área de análise. Ela é boa com as mãos, ela tem boa para artes, para pintura, para artesanato. Então isso, essas aptidões caracterizam as pessoas. Então como é que a gente conhece uma pessoa? Olhando essas características, as mais diversas possíveis, para que nós possamos, de certa forma, observar dela esses detalhes e caracterizá-la como um todo, como um indivíduo completo. E eu poderia perguntar também, como é que se conhece Deus? Como poderíamos conhecer Deus? Quais são as características de Deus? O que Deus nos mostra para que nós possamos identificá-lo como Deus e entendê-lo como Deus? Aí eu digo, Deus está em todo lugar. Isso é uma verdade, eu não tenho dúvida sobre isso. Ele é onipresente, é assim que se fala, embora isso não esteja escrito na Bíblia exatamente, com essa palavra onipresente, ela não existe na Bíblia, mas diz que Deus está em todo lugar, que é para nós o mesmo sentido. Mas aí nós temos que ver uma outra situação. Deus está em todo lugar, mas Deus está em tudo que nós fazemos? Ele se manifesta em tudo que nós fazemos? É assim que é? E aí há uma diferença. Uma coisa é Deus estar em todos os lugares e pode ver todas as coisas e pode perceber todas as pessoas. Outra coisa é Ele manifestar a presença dEle em todos os lugares. E isso, na realidade, não acontece exatamente como algumas pessoas acham que acontece. Se você estiver olhando, estiver ouvindo agora o vídeo, algumas pessoas, quando ouvem o vídeo e a gente fala uma palavra, ela entra numa sintonia tão grande com a palavra e com a verdade de Deus, que a transformação no coração dela pode fazer com que Deus se manifeste nela de imediato. É o que eu espero para vocês, Mas isso não acontece com tanta frequência. Às vezes nós vamos até mesmo para um culto de igreja, lembrando sempre que eu sou pastor, eu sou evangélico, sou protestante, sigo a linha batista e avivada. Então essa é a minha doutrina, é o meu sentimento de doutrina. Mas às vezes eu estou dentro de um culto, aí você vai para um culto e você não vê, assim, sabe? O culto fica meio mecânico. Você aprende algumas coisas? Aprende. Você aprende a palavra de Deus? Aprende. Você vê a manifestação de Deus claramente naquele lugar? Às vezes não. Ali é só mesmo um ensino. É como se fosse um sermão de mestre, um sermão de ensino. Como se fosse um sermão pastoral, um sermão que ensina alguma coisa como se fosse doutrina e disciplina. Existem sermões de diversos tipos. Uma outra oportunidade falaremos detalhadamente sobre isso. Mas a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra.
E nesses sermões, nessas mensagens, diferenciar uma coisa da outra, é diferenciar de onipresença de Deus para manifestação de Deus. Deus tem manifestado na sua vida, Ele tem se manifestado através de você para a vida de outras pessoas. As pessoas olham para você e sentem Deus dentro de você, os seus olhos mostram a presença de Deus. E aí, falando de Deus, nós falamos de Cristo Jesus, aquele que nos entregou para nos salvar na cruz do Calvário, e que deixou passos para que nós possamos seguir, que nos deixou exemplos bons para que nós possamos imitar, e que com certeza é de interesse de Deus que nós façamos dessa forma. Mas nós precisamos realizar essas obras ou essas ações através de nós. Muitas vezes, não que a manifestação de Deus não possa acontecer de diversas e outras formas, mas muitas vezes a manifestação de Deus é a manifestação de Deus através de nossas vidas, na vida de outras pessoas. Como, pastor? Com palavras, você chega a dar uma palavra de consolo. Como também, pastor, com ajuda? Sim, com ajuda você se dispõe a ajudar a pessoa. Não estou falando de ajuda financeira, não. Você se dispõe a ajudar mesmo com as suas mãos, com as suas habilidades, com as suas características, com aquilo que você tem dentro de si, com o seu conhecimento, com o seu ensino, com o seu ombro amigo. O ombro amigo é a manifestação de Deus. Quando a pessoa do outro lado precisa muito, e você olha para dentro dos olhos dela, e ela olha para você, e ela olha para você e vê Deus em você. Às vezes a pessoa corre para você, corre e te abraça, e você fica meio zonzo. O que é isso? O que eu fiz para merecer esse abraço? Na verdade, não é você. A pessoa na verdade está buscando o seu abraço, e com certeza, se você entender isso, você entender a presença de Deus em você, você também acalenta a pessoa com os braços. E o dia que vocês puderem me conhecer pessoalmente, eu vou dizer para vocês, eu gosto de abraço. A minha família, as pessoas que estão ao meu redor gostam de abraço, porque a gente cultivou essa semente, essa forma de agir, não só entre nós, mas também com outras pessoas. E às vezes a gente fica até com medo, com receio, porque nem todas as pessoas gostam que você chegue e abrace de imediato. Conhecer, é aquela questão mesmo, né? Como eu falei também num outro sermão sobre a questão da intimidade, né? Intimidade de uma pessoa para com a outra. Então, tem que ter intimidade para chegar abraçando outra pessoa. Então, tem que ter um certo cuidado também. Existem alguns pontos que nos levam a permitir a manifestação de Deus através de nossas vidas. Como da outra vez, eu também vou pegar o texto aqui para estar falando para vocês, porque eu não quero que se perca nenhum ponto com relação a isso. Então a gente acha que conhece Deus, e certamente sabemos que Ele nos conhece, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas para que Deus se manifeste através de nossas vidas, há algumas coisas que nós temos que afastar do nosso cotidiano, daquilo que é a nossa rotina. Então, algumas coisas têm atrapalhado a manifestação de Deus através de nossas vidas. E assim, eu vou falar essas coisas, não estou querendo dizer que você tem essas coisas dentro de si, certamente algumas, mas algumas coisas tem. Se você não está vendo a manifestação de Deus continuamente na sua vida, para outras pessoas, Ele manifestar em você para outras pessoas, algo está dificultando isso. É interessante você ponderar, pensar, analisar aquilo que eu vou falar, para que você possa, de alguma forma, estar ajudando outras pessoas com essa manifestação. Então, estes pontos que eu vou passar para vocês, que eu espero que vocês compreendam e analisem dentro de si, um deles é amor à violência. O amor à violência, você gostar de violência, aquilo você praticar a violência, isso com certeza vai afastar Deus de você. O amor que eles falam é o apego à violência. Porque a palavra amor em si ela é quase contraditória com relação à violência. Mas quando a pessoa tem apego à violência, esse apego à violência, esse gostar de violência, pode afastar Deus da sua vida. Não vai afastar Deus da sua vida, com certeza. Você ser infiel a Deus, infiel às pessoas, tem infidelidade nos seus atos, fala uma coisa, promete uma coisa, e você depois não pratica aquilo que você prometeu. Isso é ruim. É infidelidade, né? Ser nécio, não ter entendimento, não buscar o conhecimento da Bíblia que está logo aqui atrás de mim, você não buscar esse conhecimento da Bíblia, você não procurar mais o conhecimento da palavra de Deus, ou o conhecimento de outras coisas também, sobre a sociedade, sobre viver em sociedade. Ser nécio,
se é aquele que não conhece, que não tem entendimento, isso não é bom para ninguém também. Isso afasta Deus das pessoas. Ser bêbado por muitas coisas, embebedado por coisas, embebedado pelo próprio vinho, aquela pessoa que vive sempre embriagada, no sentido de embriagado mesmo, isso atrapalha. Como é que Deus vai manifestar na pessoa que está sempre embriagada, que não sabe o que fala coisas bobas e tolas? Mas existem outras pessoas que estão embriagadas sem ter bebido. Isso é interessante também. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque algumas coisas, alguns conhecimentos nos atrapalham, algumas coisas que lemos demais, ouvimos demais, e seguimos certos conhecimentos e leituras, e repetimos certas coisas como papagaios, embriagados por aquele tipo de conhecimento que não está nos fazendo crescer espiritualmente. Lembra que falei? Você crescer no seu corpo, né? Você conservar o seu corpo bem, você crescer a sua mente, você conservar a sua mente com conhecimentos adequados e também crescer espiritualmente. Então quando você deixa se embriagar por qualquer conhecimento, você acaba se atrapalhando com relação a isso. É uma embriaguez, não é de bebida, mas é uma embriaguez. O pecado e a iniquidade, quando você está sempre praticando o pecado e a iniquidade, você não tem cuidado de estar lutando contra isso. Olha, eu não vou dizer para vocês que é fácil, você tem que lutar contra isso, tirar isso da sua vida, tirar a iniquidade e o pecado da sua vida. Você tem que estar brigando com isso o tempo todo, afastando isso de você, para que Deus se manifeste através de sua vida. A distorção da justiça. Algumas pessoas querem transformar a justiça, converter a justiça naquilo que na realidade não é justo, procura ser injusto. Não é justo com as pessoas, não é justo no seu ser e no seu agir. E isso é ruim. E a pessoa confunde que transforma o bem em mal e o mal em bem. Aquilo que é bem, ela na realidade, ela acha que é o mal, quando na realidade aquilo é a justiça, e é o bem da justiça em si. E aquilo que é mal, ela diz, não, aquilo é bom, quando na realidade é mal. É mal, é mal. A gente não pode estar distorcendo as coisas, ou sim, sim, ou não, não. A palavra diz que o que passa disso não é adequado, não procede de Deus, e é ruim. Então, separarmos subornos e injustiças é uma outra coisa que às vezes acontece, e isso eu vou explicar também um pouquinho mais para vocês. Subornos e injustiças é quando nós recebemos, quando qualquer pessoa recebe, para praticar uma injustiça contra outro, recebe um pagamento para isso. O pagamento não precisa ser necessariamente um recurso, um dinheiro financeiro. Ou até mesmo ela comete uma injustiça com o outro para favorecer um amigo. Isso também, a amizade, que na verdade nem é amizade, porque o amigo que aceita que você seja injusto com outro para favorecer ele não é seu amigo. Ele está aproveitando daquilo que você sabe e pode fazer. E isso é ruim. Isso é suborno, isso é corrupção. Não tem outro nome para isso. E às vezes as pessoas ficam chamando os outros de corrupto, quando permite também certas pequenas corruptelas atingirem o seu corpo e sair de si tocando outras vidas. Isso também é injustiça e é corrupção, e isso não é bom. Então nós temos que entender que a manifestação de Deus está presente em todos os lugares, e Ele vê e sabe todas as coisas, mas a manifestação de Deus vai se dar na sua vida, Ele vai estar presente onde você está, de uma maneira transparente, brilhando em você, quando você permitir que isso aconteça. Quando você tirar de você esses atos que eu falei aqui, esses pontos que eu citei, são as falhas que nós cometemos que atrapalham a manifestação de Deus através de nossas vidas para a vida de outras pessoas. E nós desejamos certamente ser as melhores pessoas possíveis, não só para nós mesmos, para os nossos familiares, mas também para os nossos amigos, companheiros, as pessoas até que nós não são nossos amigos, não são conhecidas nossas, e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos que aquilo de bom que esteja em nós toque as outras almas que estão ao nosso redor. Esse é o sentido do cristianismo. Esse é o sentido daquilo que eu estou ministrando para vocês durante todos esses dias, de todas as mensagens que eu passei para vocês. Bom? Pois é, isso aí. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela sua audiência, pela sua paciência. Veja os links que eu falei, me siga no Instagram, no Sky, onde for também, siga nessas redes, se isso vai me ajudar. Mas deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.